Alerta Geral. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A agenda de atividades da Assembleia Legislativa tem retomada, ainda tímida, das sessões presenciais no plenário 13 de maio. A mesa diretora decidiu nessa quarta-feira que a partir da próxima semana serão 2 sessões plenárias de forma híbrida no plenário 13 de maio. As informações agora com Gisele Andrade. A Assembleia Legislativa passará a realizar sessões 2 vezes por semana. A mudança ocorre a partir da próxima semana, com debates em plenário às quartas e quintas-feiras. As reuniões das comissões técnicas também terão o mesmo rito. A decisão foi adotada nesta quarta-feira pela mesa diretora da Casa, comandada pelo deputado Evandro Leitão. Para o deputado, a intensificação dos debates de projetos é benéfica para o Estado, pois demonstra o interesse dos parlamentares pelas questões do povo. Relativo às questões das audiências públicas, assim como às sessões solenes, nós iremos também fazer um retorno dessas sessões aqui na Assembleia Legislativa. Quero aqui agradecer a toda a mesa diretora da Assembleia Legislativa, assim como os demais parlamentares, por estarmos discutindo, dialogando e através desse diálogo estarmos construindo uma Assembleia cada vez mais próxima do cidadão, da cidadã. Segundo o parlamentar, a Casa está se adequando à reabertura gradual que vem sendo feita no Estado, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias. Ainda de acordo com o presidente da Assembleia, as medidas preventivas como o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel seguem como regras. Direto da redação, Gisele Andrade para o Alerta Geral. São 7h20. Jornalista Beto Almeida, as casas legislativas ainda mantêm as sessões em alguns momentos com a presença física dos deputados estaduais, deputados federais, vereadores, no caso de Brasília, senadores, e aqui na Assembleia Legislativa há também essa tentativa de ampliar o número de deputados presentes à sessão no plenário 13 de maio. Mas as dificuldades e o temor ainda, a preocupação com a pandemia da Covid-19 faz com que esse ritmo de retomada das atividades plenárias, com maior participação da população, com maior presença dos cearenses nos corredores da Assembleia Legislativa, esse ritmo ainda é lento em função, repito, do temor, da preocupação com os efeitos da pandemia da Covid-19. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. A decisão do presidente da Casa, da Assembleia Legislativa do Ceará, o Evandro Leitão, ela tem um propósito nobre, é fazer com que o Poder Legislativo volte a ser, de fato, uma casa frequentada pela população. É a chamada Casa do Povo. E não estou falando só nas atividades em si do plenário, porque isso, quando começam a realizar as sessões presenciais, como é o caso aí pretendido pelo Evandro, inclusive com as comissões técnicas também funcionando de forma presencial, embora ele permita o sistema híbrido para quem quiser continuar atuando e ficando de onde está, na sua casa, no seu local de escritório político. Ainda assim, Luzenor, uma casa legislativa ela não está completa se não houver os outros serviços funcionando, as outras atividades funcionando. Isso é uma coisa que todo mundo aguarda. Embora esse sistema, Luzenor, virtual de sessões, parece que invadiu não apenas o Poder Legislativo, mas todas as demais atividades em função dessa Covid. A grande questão aí é: vamos aguardar como é que fica a evolução desse quadro, dessa nova variante Delta no estado do Ceará. Porque não se trata mais de casos importados, como se diz, de viajantes que desembarcam aqui pelo aeroporto, Pinto Martins principalmente, e que vêm infectados, vamos dizer assim, com a variante de outros estados, de outros países. Não, nós estamos agora com o vírus circulando entre nós, ou seja, circulando nas comunidades. E quando a gente chama isso do vírus estar circulando, é de pessoas que podem, inclusive, Luzenor, ser infectadas por pessoas próximas que não saíram de dentro do estado do Ceará, que simplesmente, Luzenor, não tiveram contato com pessoas que estavam viajando, que, por exemplo, estavam ausentes do estado. Isso mostra um dado a mais de preocupação que talvez acenda uma luz amarela aqui para a Assembleia Legislativa em relação a essa decisão.
queira Deus que a gente consiga realmente manter o controle sobre essa questão dessa variante. Porque um detalhe aqui que a gente tem que chamar a atenção, que me causa uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo uma estranheza. Por exemplo, o governador Camilo Santana, precisou recorrer à Justiça Federal para que a Anvisa cumpra um papel que ela nem deveria ser cobrada, que é exatamente exigir dos viajantes que ao desembarcarem, eles mostrem que estão vacinados com as 2 doses ou que fizeram pelo menos um teste daquele PCR 72 horas, ou seja, 3 dias antes. Precisava mesmo o governo do estado do Ceará e a Justiça contra a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para que ela cumprisse um papel que é óbvio, que era exatamente cobrar esse controle. Há essa vigilância, jornalista Beto Almeida, em todos os estados, com as secretarias estaduais de saúde, também em sintonia com o Ministério da Saúde, para evitar uma propagação de forma mais acelerada da variante Delta. Tanto é que as autoridades sanitárias mantêm o mesmo discurso, que as pessoas precisam ter cuidado com o uso da máscara, a higienização com álcool em gel, e uma recomendação que acaba até sendo mais difícil de ser cumprida é para serem evitadas viagens, né? As viagens entre municípios do Ceará, entre cidades brasileiras. Mas como evitar essas viagens, jornalista Beto Almeida, se muita gente já está com o pé na estrada, outros estão com passagens aéreas compradas, o vai e vem nos aeroportos mostra a cada dia um aquecimento ainda maior, até bem acima das expectativas de lideranças do setor turístico, uma vez que com esse período tão longo da pandemia da Covid-19, de repente muita gente acelerou o passo para reiniciar as atividades e tentar recuperar o tempo e o faturamento perdidos. Luciano, eu concordo com você que as pessoas estão, vamos dizer assim, apressadas em retomarem suas vidas, retomar suas atividades. O que tem de gente desesperada para viajar é impressionante, mas o governo, ao fazer essa recomendação, por exemplo, de que as viagens de um município para outro, do estado aqui mesmo, só ocorrem em casos estritamente necessários, não faz isso à toa não, meu pessoal. Você acha que o governo do estado quer realmente que a gente volte a uma situação, aquela que houve o lockdown? Mas eu também não descarto essa possibilidade não. Ele inclusive está recomendando que os municípios retomem as barreiras sanitárias. Barreiras sanitárias que nós tínhamos lá atrás no ano de 2020, começamos 2021, alguns municípios estabelecendo barreiras sanitárias. Eu acredito que são medidas necessárias. Gente, nós estamos falando de uma variante que tem um alto poder de transmissão. Não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer. E nesse cenário da pandemia, os segurados da Previdência Social devem ficar atentos a uma portaria publicada pelo governo federal, disciplina a realização da nova Operação Pente Fino. Carlos Silva. Mais um recado para os beneficiários do INSS que podem estar recebendo pagamentos de forma indevida. O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta a nova etapa do pente fino dos benefícios por incapacidade. Cerca de 170 mil beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença, que estão há mais de 6 meses sem perícia médica e que não possuem data definida para o encerramento, estão sendo convocados. São centenas de pessoas no Ceará que estão sendo chamadas para perícias. A convocação, de acordo com a portaria, é feita por meio de envio de carta do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para o endereço que consta no cadastro do beneficiário. A portaria confirma o prazo de 30 dias após o recebimento da carta para agendar a perícia médica por meio da opção Agendar Perícia no site www.meu.inss.gov.br ou com o auxílio da Central de Teleatendimento do INSS pelo telefone 135. O segurado poderá escolher o local de atendimento ao agendar o serviço, independentemente da APS, Agência da Previdência Social, responsável pela manutenção do benefício. Com informações dos bastidores da Previdência Social,
Carlos Silva. Temos dedicado tempo e espaço aqui no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida, aos segurados da Previdência Social que precisam dessas informações e das orientações sobre a agenda de perícias. Ontem levamos ao ar aqui no Jornal Alerta Geral uma entrevista com o gerente executivo do INSS, a Agência Fortaleza, Francismar Lucena, com informações importantes sobre o funcionamento das agências com atendimento presencial na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do Ceará. E o Francismar, Beto Almeida, está no interior do Ceará e mandou aqui um recado para todos do Jornal Alerta Geral. Eu estou aqui no Jaburu, distrito de Russas. Tá pedindo que amanhã você dê um alô para a galera do Jaburu. Galera do Jaburu, no seu programa. Paulinho. Mercadinho do Paulinho, viu? Tô aqui, vou dormir aqui, tô descansando, porque eu vim numa maratona de trabalho. Dê um alô aqui pro pessoal aqui, tá bom? São os seus ouvintes. Valeu, Francismar. Olha aí, Beto Almeida, além de contribuir com entrevistas para o Jornal Alerta Geral, levando informação aos segurados da Previdência Social, Francismar Lucena, que é o gerente executivo do INSS, Agência Fortaleza, percorre cidades do interior do Ceará e cumpre esse papel aí pra gente também muito importante de traduzir esse sentimento que a gente acaba captando junto aos ouvintes do interior do Ceará, a audiência do Jornal Alerta Geral. E aproveitar, Beto Almeida, mandar aqui um forte abraço aqui bem especial para a galera que está no Mercadinho do Paulinho lá em Jaburu, no município de Russas, ouvintes que nos acompanham pela FM 98.5. Francismar mostra que não é um homem apenas de gabinete, né, Zenô? Que, como se diz, sai do ar-condicionado, vai a campo e mostra, inclusive, como o nosso programa, graças a Deus, é bem ouvido e tem repercussão junto aí aos nossos ouvintes espalhados pelo interior do estado. O Francismar nos encaminhou essa mensagem ontem à noite, ele dizendo que já estava se preparando para dormir, e aí nós fazemos questão, Francismar, e agora no Jornal Alerta Geral, fazer esse registro. Pena que nós não estejamos aí, eu, o Beto Almeida, o Marcos Furlan, para com você tomar esse café da manhã aí com a turma do Jaburu, do pessoal do Mercadinho Paulino. Um nosso grande abraço, um bom dia e muito obrigado pela audiência. São 7 horas e 33 minutos, 24 horas após enterrarem a proposta de instituição do voto impresso, os deputados federais avançaram na noite dessa quarta-feira com mudanças na legislação e aprovaram o retorno das coligações proporcionais, sistema que permite diferentes siglas se juntarem para eleger vereadores, deputados federais e deputados estaduais. A Câmara decidiu também rejeitar o projeto que criava o voto distritão. Esse modelo permitia apenas aos mais votados serem eleitos à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais. As pressões e duras críticas ao distritão desestimularam os defensores da ideia a deixá-la, a mantê-la no debate. O argumento, jornalista Beto Almeida, é que com essa mudança só teriam espaços no parlamento os detentores do poder político e econômico, ou seja, esse sistema distritão iria favorecer a quem tem poder político, quem tem a caneta na mão e também a quem possui mais recursos financeiros e materiais. Essa reforma eleitoral, para entrar em vigência em 2022, ainda depende da segunda votação hoje na Câmara Federal e também em 2 turnos de votação no Senado Federal. Ficou de lado, página também virada para o sistema distritão, e a volta das coligações partidárias proporcionais agrada aí principalmente aos pequenos partidos. Jornalista Beto Almeida, uma agenda que marca a semana no Congresso Nacional. Luzenor de Oliveira, essa questão da votação dessa reforma, né, na eleitoral, ela na realidade é um atraso, né? É um atraso e um retrocesso em relação ao que se propunha, em relação ao que foi aprovado na mini reforma eleitoral de 2017. Inclusive o Senado foi quem barrou, por exemplo, Luzenor, a questão das coligações proporcionais, que colocou inclusive a cláusula de barreira, que é a cláusula de desempenho, para que os partidos pudessem ter acesso aos fundos de campanha, ao fundo partidário. Por que isso? Porque o Senado é malvado? Porque os senadores são malvados? Não, Luzenor. Porque hoje, a preço de hoje, nós temos
33 partidos políticos. Uma sopa de letras que a gente costuma dizer aqui, que ninguém sabe exatamente para que serve. Ou melhor, nós sabemos. É exatamente criado para ter feudos e para ter acesso ao dinheiro público do fundo partidário e do fundo eleitoral. E aí, com essa mini reforma de 2017, se tentou colocar um pouco de ordem na casa. Lógico que isso é ruim para quem hoje cria suas pequenas siglas, porque elas perdem poder de força. Não só perdem poder de força, como tendem ou tenderiam a desaparecer. Essa proposta aí, caiu o Distritão, mas salvou-se alguma coisa, quer dizer, tirou... O Distritão foi colocado, Luziano, como aquilo, vamos dizer assim, que era o bode expiatório, era o bode na sala. A gente coloca o Distritão, vai ter uma reação imensa a ele, tira-se o Distritão e os próprios partidos de oposição, por exemplo, acordaram em retirar o Distritão e aprovar, então, a volta das coligações proporcionais. É um retrocesso político? É, porque isso vai fazer com que nós retornemos àquele cenário de criação de mais partidos políticos que tentam viver nas tetas do dinheiro público. Partidos que não têm representação alguma, que não acrescentam nada na discussão política e que criam, que acabam se tornando apenas feudos. Acaba sendo bem genérica, Beto Almeida, a crítica, porque você tem também que excluir e fazer as exceções nesse caso. Porque que exceções? Nós temos os pequenos partidos de linha ideológica, jornalista Beto Almeida, que tem compromisso... Forma federações, que tem compromisso, né, com o cidadão, que tem compromisso com o eleitor, e esses pequenos partidos acabam garantindo presença no parlamento a partir das coligações. O que tem aí também é que precisa haver uma vigilância maior da própria Justiça Eleitoral para evitar esses abusos que você acaba de citar em relação aos acordos que são feitos para, muitas vezes, um partido que tem maior estrutura sair adquirindo as siglas menores e garantir, assim, mais espaço na propaganda de rádio e televisão. Mas há outra também preocupação, Beto Almeida, porque além da reforma eleitoral, os deputados federais e também senadores se movimentam para garantir um volume ainda mais expressivo de recursos públicos na campanha eleitoral de 2022. Uma informação que o jornal Estado de São Paulo está trazendo hoje destaca que, além de aumentar o fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais, anote aí, além de aumentar o fundo eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais em 2022, o Congresso Nacional se movimenta para adotar duas medidas que têm influência nas eleições do ano que vem. Turbinar o fundo partidário, aquele que é pago em todos os anos para os partidos se manterem, né, desenvolverem as suas atividades, e retomar a propaganda das legendas no rádio e na TV fora do período eleitoral. As mudanças devem ampliar o montante de recursos públicos para as campanhas e pressionar o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, como destaca o jornal Estado de São Paulo. Nessa conta, Beto Almeida, são 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral, que ainda pode sofrer uma redução em função de um veto presidencial. Exato. E mais 1 bilhão de reais do fundo partidário. Olha, Luziano, a questão do fundo partidário, a manchete do Estado de São Paulo, ela junta tudo para dar esse valor de superior a 7 bilhões de reais. Convenhamos, o entendimento foi de que o financiamento tinha que ser público. O privado, a gente viu que deu problemas. Não existe uma fórmula ideal, isso é fato. O que eu vejo aí também, por exemplo, por que a necessidade de retorno dessa propaganda no rádio e na TV, por exemplo, dos partidos políticos fora do período eleitoral? Isso que significa realmente mais gastos. Isso significa mais recursos de usos públicos. A manutenção dos partidos, eu não sei se esses valores precisariam ser realmente elevados. Essa conta já não era suficiente, então isso pega mal? Pega, porque são recursos que não tenha dúvida que deixam de ser aplicados em outras obras e outras prioridades. Mas você não considera que o horário eleitoral, o horário da chamada propaganda partidária, que é fora do período de campanha eleitoral, acaba ajudando o debate político, Beto Almeida, a partir de uma das críticas da apresentação de projetos que sempre surgem nesses debates e acaba criando também uma pauta nessas
essa discussão política? Zenor, de verdade, quando a gente fala aqui do uso, né, partidário, né, da TV e do rádio pelos partidos fora do período eleitoral, são aquelas propagandas de partidos que muita gente nem sequer presta atenção no que está passando, nem sequer olha para aquele conteúdo. E hoje a gente tem redes sociais que cumprem bem esse papel, os partidos, as siglas e todo o seu staff de marketing pode fazer o uso muito mais eficiente das redes do que, por exemplo, reservar um horário em cadeia de rádio e televisão. Eu estou falando isso do ponto de vista estritamente da economia. É claro que isso também tem um impacto junto às próprias emissoras de rádio e TV que querem isso e tal. A pergunta também que fica aqui, Luciano, é o seguinte: lembre-se, hoje essa PEC ela vai ser tratada, complementada, a votação da reforma eleitoral na Câmara, vai para o Senado. Caberá ao Senado aí uma responsabilidade também dele de saber, por exemplo, se ele barra ou vai manter essa questão, por exemplo, das coligações proporcionais. Porque se você observar bem, isso foi aprovado, só valeu para as eleições municipais de 2020, os vereadores tiveram que ir para as urnas do Senado sem poder fazer coligação. 2022 era certo de valer para todos os demais cargos, e aí simplesmente não vai mais valer para os bonitões. O que muda isso na vida dos eleitores, Beto Almeida? Porque nós estamos falando aqui sobre uma agenda que é bem política e partidária, e para os eleitores. Muda muito. Muda, por exemplo, Luciano, principalmente a questão de que o eleitor tem que entender que uma reforma eleitoral dessa ela precisa ser feita para trazer, primeiro, uma moralidade e um controle sobre essa dispersão de partidos políticos que existem no país. Hoje, qual é o eleitor que sabe exatamente, Luciano, o partido que um candidato dele foi eleito? Não sabe. Basicamente não sabe. Isso aí implica, o eleitor precisa saber, que isso implica em mais recursos públicos. O impacto maior que as pessoas precisam entender é que nada acontece na política por acaso. Ela tem impacto no dia a dia dele, no cotidiano dele, principalmente com o uso dos recursos públicos. Já na reta final do bate-papo político, indícios de irregularidades com emendas parlamentares. CGU, Controladoria Geral da União, aponta sobrepreço em compra de tratores distribuídos a municípios brasileiros, inclusive a municípios do Ceará. As informações com Sátiro Salles. Os tratores distribuídos a prefeituras do Ceará por meio de emendas parlamentares entraram na mira de investigações por suspeita de superfaturamento. A Controladoria Geral da União, CGU, de acordo com uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, detectou sobrepreço de até 130 milhões de reais em uma mega licitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, realizada em dezembro, para comprar 6.240 máquinas pesadas, pelo valor global de 2,89 bilhões de reais, com recursos do orçamento secreto. As máquinas pesadas foram adquiridas com recursos do chamado orçamento secreto. Muitos tratores foram distribuídos para prefeituras do estado do Ceará. O jornal O Estado de São Paulo revelou ainda que a CGU encontrou risco extremo de sobrepreço em convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional com prefeituras. Uma nova auditoria indica que o sobrepreço já foi identificado e também contratos feitos diretamente pela pasta com recursos do tratoraço. O argumento dos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional era de que, com a aquisição centralizada de máquinas, posteriormente fossem distribuídas entre os municípios, permitindo assim, em tese, a economia de valores com ganhos de escala. A CGU constatou, porém, que o edital foi feito com preços longe de trazerem qualquer vantagem aos cofres públicos. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Motivo de preocupação para quem levou os tratores para o interior do Ceará ou para o interior do Brasil, Beto Almeida? Ou é apenas uma investigação que vai ficar naquela... Não dá em nada? Não acredito nisso não, viu, Luciano? A CGU fez esse levantamento do sobrepreço, que já era algo que havia sido colocado lá atrás, quando as denúncias vieram à tona. Quem cabe aí a maior explicação para início de conversa é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Afinal de contas, esses tratores foram adquiridos
por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Pega mal, claro, para os deputados, porque afinal de contas eles usaram verbas da chamada emendas do orçamento paralelo, do orçamento secreto, comprando máquinas superfaturadas. Ruim? Ruim sim, mas eu espero que isso consiga, por exemplo, evitar que outros fatos dessa natureza possam se repetir. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Outras informações você tem também no cearagora.com.br. E daqui a pouco, mais notícias no Jornal Alerta Geral com Marcos Furlan. A você, Beto Almeida, um bom dia, bom trabalho. Um bom dia a todos e até amanhã.